falei sobre os nomes genéricos e nomes específicos de Deus. E dentro dos nomes específicos eu falei sobre 3 nomes. Os irmãos estão lembrados dos nomes de Deus? Qual o primeiro nome? Os irmãos estão lembrados? Ninguém se lembra? O primeiro nome específico de Deus é Yahvé. É o Shaddai, o segundo, Adonai, que quer dizer Senhor. E eu falei também sobre o tetagrama. A palavra teta quer dizer 4, grama, letra, que corresponde, os teólogos rabinos inventaram por volta do ano 280, para por meio de respeito ao nome de Deus, porque Deus tinha falado lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por não chamar, por medo de chamar o nome do Senhor Deus em vão, eles inventaram então 4 letras. Então é o Y, o H, o W e o H, que são as 4 letras do tetagrama hebraico que corresponde ao nome Yahvé. Amém? Depois que surgiu então o nome, ou seja, o alfabeto grego, e aí então eles tiraram as 3 letras do nome Adonai, o A, o O e o A, e introduziram no tetagrama e ficou Iohá. E mais tarde, então, por volta do ano 1640, então que houve aquela tradução da Bíblia, que Martinho Lutero traduziu para o alemão, a Bíblia Sagrada. Então, visto que no alemão, no alfabeto do alemão não tinha a letra Y nem a letra W, então ele colocou a letra J e a letra V. É por isso que surgiu então o nome Jeová, que no original hebraico não tem. Tá bom, irmão? Aí na aula anterior eu falei sobre antropologia, comentei sobre corpo, alma e espírito, e disse que Deus se comunica com nós através do seu espírito, se comunica com o nosso espírito. Eu falei que a nossa alma é a personalidade nossa, o intelecto, e a nossa alma se comunica com o mundo exterior usando os 5 sentidos, que é audição, visão, paladar, tato e olfato. E eu falei também sobre os 4 passos que nós temos que passar até nós ter certeza da salvação, que é arrependimento, justificação, regeneração, que é o mesmo novo nascimento, e também santificação. Amém? Hoje nós vamos iniciar falando sobre as classificações dos dons. Existem 3 classificações de dons, que primeiro está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, que é os dons do Espírito. Esses dons eu vou comentar a partir da próxima aula. Eu vou começar a falar sobre o primeiro dom, que é o dom de sabedoria, e as demais aulas, então, vou falar dos demais dons. Eu também não vou comentar sobre os dons ministeriais que está em Romanos 12, versos 6 a 8, porque senão eu teria que tomar pelo menos mais umas 3 aulas, porque são assuntos longos. E eu creio que tudo que eu falar aqui, o pastor já está bem familiarizado, porque houve um estudo ali na sede. Não sei o que o pastor mencionou ali, mas eu creio que o que eu vou comentar aqui realmente são os dons do capítulo 12. Vou comentar um pouquinho hoje sobre os dons ministeriais de Efésios 4 e 11. E apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestres. Então vou comentar alguma coisa para então explicar para os irmãos o que significa. Primeiramente, os dons espirituais eles estão classificados em 3 categorias. Existem os dons da revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento do espírito. Esse é o primeiro grupo. Esse que eu estou me referindo é o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo dos 9 dons ali. O segundo grupo é o grupo denominado dons de poder. Aí é o dom da fé, operação de milagre e dons de cura. O terceiro grupo é o grupo dos dons de inspiração, o dom de locução. Aí a profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Esses são os 9 dons que estão divididos em 3 categorias.
O que quer dizer dons espirituais? A palavra dons no grego é charismata, no plural, ou no singular, charisma ou carisma, que significa presente, dádiva ou donativo. Então é bom nós entender que quando se trata de dons espirituais, é um presente, é um donativo, é algo que Deus nos dá gratuitamente. Então não é através do nosso esforço, não é através de muita oração ou qualquer esforço que nós fazemos, é através da nossa fé, porque é algo gratuito da parte de Deus, é um presente que Ele nos dá. Segundo, para que servem os dons? Primeiro, os dons são certas capacidades espirituais que o Espírito Santo nos concede para nos habilitar para realizar a obra de Deus. Habilitar. Eu gostaria de perguntar para os irmãos aqui, quantos aqui verificaram têm carteira de habilitação? Levante a mão. Muito bem. Agora, vou fazer outra pergunta, seja sincero. Quem verificaram e não tem habilitação, levante a mão. Existe pessoas. Deixa eu te explicar o seguinte, então. Os dons espirituais não são diferentes. Deus, Ele nos habilita através desses dons. Então, por exemplo, hoje para nós dirigir um carro, nós precisamos estar habilitados. Por exemplo, a minha carteira de motorista, a minha habilitação é AD. Eu posso dirigir ônibus, como estou dirigindo hoje, caminhão truque. Mas a S10 que eu dirigi antes, eu transportava gás. E por transportar gás, só exigia a carteira B. Mas como era um gás inflamável, eu necessitava de um curso do MOP. Se eu não tivesse, a polícia me pegasse, eles me multavam, levavam então o carro para o morro e recebia uma multa grande. Porque eu não estava habilitado a dirigir esse carro com esse transportar esse produto inflamável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os dons espirituais não são diferentes. Deus nos dá para nos habilitar para realizar a obra de Deus. Então, uma vez que a pessoa de repente queira entregar alguma profecia para alguém, porque conhece a vida de alguém, quer dar uma ajudinha ao Espírito Santo, então Deus não se responsabiliza para cumprir aquela profecia, porque Deus não habilitou aquela pessoa para entregar aquela profecia. A pessoa não está habilitada, ele não tem esse dom. Vocês não estão entendendo? Então, Deus ele só se responsabiliza por uma profecia quando Ele concede o dom, quando Ele habilita a pessoa para, então, entregar a profecia. Quando a profecia vem da parte humana, Deus não se responsabiliza. Amém? Amém. Então, é certa capacidade, habilitação para nós exercer a obra do Senhor aqui na terra. Segundo, é importante entendermos que não somos nós que escolhemos os dons, mas Ele distribui a cada um como quer. Se fosse perguntar para mim hoje, irmão Adão, que dom que você quer? É óbvio que eu ia escolher o dom de cura, porque é muito bom nós colocar a mão sobre alguém, a pessoa receber a cura, receber o resultado na hora. É interessante, é maravilhoso. Só que não é assim que funciona. É o Espírito Santo que concede os dons como Ele quer, não é nós que escolhemos. Ah, meu irmão Adão, mas eu gostaria de receber o dom de profecia. Como é que eu faço? Eu vou orar e pedir a Deus? Você deve orar, mas é o Espírito Santo que vai conceder. Se Ele acha que você está apto para aquele dom, Ele vai conceder aquele dom. Hoje, diante de toda a igreja, aqui 120 membros, 120 membros. Dentre essa igreja, o Espírito Santo vai distribuir os dons. Para uns Ele vai dar dom de cura, para outros dom de profecia, para outros dom de língua, para outros variedade de língua, discernimento, e assim por diante. Então, uma pessoa pode receber mais do que um dom. Porque, primeiramente, para nós receber dom, primeiramente, nós temos que receber o dom da fé. Ao momento que nós recebemos o dom da fé, nós vamos crer para nós receber os demais dons. Primeiramente, então, veio o dom da fé. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele concede, conforme Ele vê o talento, a qualidade da pessoa, porque Ele conhece o coração, Ele vê a maneira que a pessoa vai se desenvolver melhor. E é nesse sentido, então, que Ele distribui o dom conforme Ele quer para cada pessoa. Amém? Terceiro, os dons não são concedidos para a vontade pessoal, para fazer deste o mais importante, o mais santo que o outro, mas para ajudar o próximo, conforme está em 1 Pedro 4,10. Então, quando nós recebemos dons espirituais, não faz de nós mais santo que o outro. Eu já vi pessoas comentarem assim, porque aquela irmã profetiza, fala em língua, aquele irmão profetiza.
aquele Valerim, aquele irmão é santo, aquela irmã é santa. Não faz essa pessoa mais santo que o outro, não por ter dom. Porque se fosse assim, nós seríamos salvos pelas obras e não pela fé. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, muitos chegarão perante ele e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, dom não faz a pessoa ser mais santa que a outra. Amém? Que diferença há entre dons e talentos? O talento que eu vou comentar um pouquinho para os irmãos aqui não se trata daquele talento da moeda, daquele dinheiro que eles usavam lá no tempo dos gregos e dos romanos. Mas vou comentar um pouquinho sobre esse dinheiro. Na época lá existiam os talentos que era feito, no tempo de Jesus, era feito de prata, de cobre e de ouro. O talento naquela época ele pesava em torno de 34 a 40 quilos. Lá em Apocalipse capítulo 16, verso 21, a Bíblia diz que vai cair do céu salário do peso de um talento, isso na grande tribulação. Então esse talento ele pesa de 34 a 40 quilos. Ele valia equivalente a 6.000 dracmas. Uma dracma era equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa. Então, digamos, hoje uma pessoa ganha em torno, trazendo para os nossos dias hoje, ganha em torno de 100 reais por dia. Então, hoje a pessoa teria que trabalhar 6.000 dias para conseguir um talento, ou seja, praticamente 20 anos para conseguir comprar um talento. Hoje, se fosse traduzir para o real, daria em torno de 600.000 reais um talento. Quando eu começo a observar isso, e também não esquecendo que se fosse de ouro, ele valia 30 vezes mais. 30 vezes mais, ou seja, quase 15 milhões de reais hoje um talento custaria. Isso me chama muita atenção, porque lá em Mateus capítulo 25, verso 14 a seguir, Jesus fala sobre os talentos. E ele conta a história, uma parábola de certo fazendeiro, de certo patrão, de certo senhor, que ele resolveu tirar uma férias, foi viajar, e ele distribuiu então 5 talentos, ele deu para uma pessoa, ele deixou 3 pessoas incumbidas para cuidar do seu dinheiro. Para uma pessoa ele deu 5, para outra ele deu 2 talentos, e para outra ele deu 1 talento. A pessoa que recebeu 5 negociou e fez 10. A pessoa que recebeu 2 negociou e fez 4. O que recebeu 1 talento, como era pouquinho, ele enterrou esse talento. Para que quando viesse o Senhor de volta, ele arrancaria aquele talento e entregaria da mesma forma que tinha recebido. Mas não era esse o propósito daquele patrão, daquele senhor. Então, a Bíblia diz que esse patrão retornou novamente. Ele voltou. E então o que tinha recebido 5 talentos, entregou 10, o que tinha recebido 2, entregou 4. O que tinha recebido 1, entregou 1 talento. O que tinha recebido, o que negociou e granjeou mais, aquele patrão disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. O que tinha recebido 1 e enterrou, aí aquele Senhor chamou ele de servo negligente, de servo infiel. Essa parábola, meus irmãos, ela está falando do próprio Jesus. Jesus é o dono dessa grande fazenda, é o dono desse dinheiro. O que Jesus estava querendo dizer é que para cada um de nós ele deixou 1 talento, ou deixou mais talento, para que nós trabalhássemos e nós negociássemos, fosse trabalhando na obra dele aqui na terra até quando ele voltasse. Porque na segunda vinda, quando ele vier arrebatar a igreja, ele vai requerer de nós esse talento. Todos nós que estamos aqui hoje, nós não somos servos inúteis. Para alguma coisa nós servimos. Você que está aqui nessa noite, na casa do Senhor tem muito trabalho. Você pode ser porteiro, você pode ser zelador, você pode entrar no grupo familiar, no círculo de oração, você pode orar, você pode fazer, enfim, existe trabalho para todos. Então ninguém pode dizer: eu não sirvo para nada, eu sou inútil. Porque naquele dia o Senhor vai requerer. Cada um de nós temos um talento que o Senhor nos deu. Às vezes você não descobriu que talento que é o seu. Mas eu vou explicar daqui um pouco para que os irmãos entendam.
Então, meus irmãos, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz que vai ter o juízo, do tribunal de Cristo. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, em algum espaço nos ares, vai acontecer o tribunal de Cristo, ali vai ser julgado as nossas obras. Então, a Bíblia também fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, a seguir, a Bíblia diz que a Bíblia apresenta ali 6 tipos de obras. A Bíblia apresenta ouro, prata e pedras preciosas, que são 3 obras do ouro, e também depois vem 3 obras ruins, que é madeira sem palha. Essas 3 obras finais ali, ela se queima com o fogo. A Bíblia diz no versículo 15, que se a obra de alguém sofrer, se queimar, perecer, a pessoa sofrerá detrimento. A palavra detrimento quer dizer dano ou prejuízo. Então Jesus está querendo dizer que quando nós chegarmos no céu, essas obras aqui vai ser então avaliada por Ele. Tudo que nós fizermos aqui, se nós, digamos, servimos ao Senhor por 10, 20, 30 anos, e nunca fizemos nada para o Senhor, nunca evangelizamos, nunca trabalhamos, porque achamos que nós não servia para nada, ser salvo já está bom, é o suficiente, não precisa trabalhar no reino de Deus. Quando chegar ali, a Bíblia diz que nós vamos passar vergonha, porque ali vai ser julgada as nossas obras. E se a obra dessa pessoa não aparecer ali, que for reprovada, a pessoa vai passar vergonha, porque muitos ali vão ser coroados, vão receber presentes, dádivas, vão receber galardão, e nós vamos ficar olhando. Nós não vamos ter aquela regalia como muitas pessoas que trabalharam no reino de Deus ali no céu. Vamos ser salvos como se tivesse escapado de uma casa de incêndio, só com uma roupa do corpo, sem poder gozar de tudo aquilo que o Senhor tem de presente para a igreja ali no céu. Amém? Então, trabalhar no reino de Deus enquanto nós estamos aqui é algo muito sério. Jesus vai requerer de cada um o talento que Ele nos deu. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre talento natural e talento adquirido. O talento natural é o talento que toda pessoa nasce com talento. É o talento natural. Existem pessoas que, por exemplo, são um bom pedreiro, ele tem um bom talento de pedreiro. Um carpinteiro, ele tem um talento de carpinteiro. Jesus era um ótimo talentoso, um ótimo carpinteiro. Existem pessoas oleiros, é um talento muito bom de trabalhar de oleiro, fazer um lindo vaso. Por que nós vamos falar também de um cantor? Você não conhece muitos cantores aí do mundo que cantam muito bem, cantam lindo. Então ele tem um talento natural, já nasceu com aquele talento para louvar, ou seja, para cantar. E também, porque nós vamos falar de políticos. Quantos políticos aí que já tem aquele talento de uma boa oratória que convence milhares, milhões de pessoas que elegem, porque eles já nasceram com aquele talento, com aquela talento de oratória para poder falar ao público. Amém? Então, cada um de nós temos um talento natural. Então, se você, por exemplo, está aqui nessa noite e você achava que você não prestava para nada, que era inútil, eu quero dizer para alguma coisa você serve. Você serve para contribuir, ou para orar, ou para entregar um folheto, ou de repente para pregar, ou para entrar num grupo aí, para se arranjar, para orar e interceder. Para alguma coisa nós servimos, porque nós já nascemos com talento natural. E o que é o talento adquirido? O talento adquirido é aquele que nós adquirimos ao longo da nossa vida, por experiência ou através de conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Você que participa da escola dominical, do curso de terça-feira, ou de repente de um curso teológico, você vai aprender a palavra de Deus. E com isso você vai aperfeiçoar o seu talento natural. Alguém pode perguntar, mas uma pessoa que aperfeiçoou o seu talento natural, sem ter o dom do Espírito, ou seja, a palavra da sabedoria, ele pode se tornar um grande pregador? É claro que pode, porque ele vai conhecendo a palavra de Deus e vai aperfeiçoando o seu talento. Se você for estudar, por exemplo, a homilética ensina você a preparar um sermão, você a preparar uma boa oratória, você como se portar no público, todas essas coisas que se você vai estudar hermenêutica, você vai aprender como interpretar a Bíblia. Então você pode se tornar um grande pregador. E quando você recebe os dons do Espírito
Espírito Santo, que é a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência, aí sim você, tendo esse conhecimento que eu já falei, então você vai se tornar um grande pregador, porque daí o Espírito Santo, além de você ter aquele conhecimento, o Espírito Santo vai te usar, e ele vai te responsabilizar pela palavra que você vai estar pregando. É por isso que então muitos pregadores aí convencem milhares e milhares de pessoas presentes, porque o Espírito Santo se responsabiliza pela palavra. Amém? O que são manifestações do Espírito Santo? Manifestações do Espírito Santo nada mais é que uma operação sobrenatural. Por exemplo, você colocou a mão sobre alguém e a pessoa foi curada, o que aconteceu ali? Uma manifestação do Espírito Santo. Você falou em língua, você profetizou, o que aconteceu ali? Uma manifestação do Espírito Santo. É por isso que, às vezes, eu, quando estou dirigindo o culto, o dirigente, o pastor, sempre diz: o Espírito Santo está se manifestando em nosso meio. Porque é claro que a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, o Senhor está no meio do povo. E o Espírito Santo, ele está trabalhando. Às vezes ele convence alguém dentro da igreja do pecado, às vezes ele batiza alguém com o Espírito Santo, às vezes ele cura alguém que está enfermo, então ele está se manifestando no meio da igreja. Glória a Deus. Então a manifestação sempre acontece nos cultos. Diferença entre dons e frutos do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a seguir, fala sobre os 9 dons que nós vamos começar na próxima aula, que então é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. E deixa eu te explicar, eu já vi muitos até professores falar de dom da sabedoria e dom da ciência, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não fala de dom da ciência e dom da sabedoria. A Bíblia fala de a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso Deus, a sabedoria de Deus é uma sabedoria infinita. A onisciência de Deus é uma onisciência infinita. Então, quando está falando que nós vamos receber, ou recebemos a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, quer dizer que nós recebemos uma partícula da sabedoria de Deus e uma partícula da onisciência de Deus. É apenas uma pequena porcentagem. Então, se nós recebêssemos, por exemplo, o dom da sabedoria e o dom da ciência, então nós se tornaríamos igual a Deus. Mas somente Deus tem toda a sabedoria e tem toda a onisciência. Se nós tivéssemos o dom de onisciência ou o dom da ciência, se eu olhasse, por exemplo, não vou usar o pastor como fala usar você, se eu olhasse para o irmão ali, eu ia ver ele como um filme na minha vida. Eu ia ver, sei que o irmão não tem pecado, mas não tem não, todos nós pecamos, mas eu ia ver um filme, se tivesse pecado, eu ia ver mostrando na minha frente todo o pecado dele, presente, e até o que está para acontecer no futuro eu ia saber, porque eu ia ter o dom da ciência, o dom da onisciência. Então, quando nós recebemos a palavra da ciência e a palavra da sabedoria, é uma pequena porcentagem da sabedoria de Deus e da ciência de Deus. Amém? Deus sim, Deus quando olha para nós, ele vê nós como um filme. Nada fica em oculto na presença de Deus. Os olhos de Deus estão como sendo de fogo. Por isso que não adianta querer se esconder da presença de Deus. Ele vê nós. A Bíblia diz que nós podemos esconder no fundo do mar, até descer lá no inferno, viu? Fala no Salmo, lá ele está. Pode estar no deserto, ali ele está, porque a onipresença de Deus e a onisciência de Deus é tremenda. Então, na sequência ali vem o dom da fé, dom de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento de si. Isso é um dom muito maravilhoso que nós vamos aprender. Variedade de língua e interpretação de língua. E aí depois vem então os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, verso 22. Eu, antes de fazer teologia, eu pensava que frutos do Espírito e dom do Espírito era a mesma coisa, mas não é, uma grande diferença. Então, os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguém poderia me perguntar, qual que vem primeiro? Frutos do Espírito ou dom do Espírito? Por incrível
incrível que pareça, é o fruto do Espírito. Nós costumamos, às vezes, chamar alguém para frente. Quem quer vir para frente receber o batismo do Espírito Santo? Aí vem um monte de pessoas. Mas, na verdade, quando as pessoas vêm para frente, quando se trata de batismo, tem pessoas que só ficam focadas em falar em língua. Falou em língua, foi batizado. Mas não é só esse dom que existe 9. Então, cada dom de cura, dom de milagre, tudo isso é um batismo. Então, porque quando a pessoa recebeu aquele dom ele foi batizado com aquele dom. Mas o primeiro batismo que acontece em nossa vida, sabe quando que é? É quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e se arrependemos de verdade, de coração, porque eu já falei na aula anterior para os irmãos que existe arrependimento que não é de coração, e aí Jesus não perdoa, que é aquele arrependimento que a pessoa se arrepende por conveniência. E eu falei para os irmãos que conveniência é aquele tipo de pessoa que eu até comparei aqui, jovens, adolescentes, tanto moça como rapaz, que vem para a igreja porque de repente encontrou uma moça, um rapaz aqui interessante, e ele fica por ali, mas nunca entendeu na verdade o que é um verdadeiro arrependimento, e aí então, porque acha interessante ficar ali para não perder o que ele quer, então ele fica na igreja. Existe aquele arrependimento também por conveniência, que eu falei para os irmãos aqui, que às vezes a esposa acompanha o marido acompanha a esposa por conveniência, porque não quer deixar ir sozinho, mas nunca teve o verdadeiro arrependimento. Ele nunca soube de verdade o que é se arrepender de coração. Nunca teve uma transformação de verdade. Eu também comentei aqui sobre uma mulher, quando eu era segundo dirigente lá no Ana Júlia, e ela aceitou a Jesus no domingo, e pediu uma cesta básica no domingo, e nós ajudamos. Quando foi no sábado, ela estava em outro ministério, aceitando Jesus de volta, pedindo outra cesta básica. Então, na verdade, ela estava em ministério pedindo cesta básica, porque ela não entendia, então, até aquela época, que era verdadeiramente um arrependimento. Então, eu também comentei que o arrependimento não pode ser por medo, porque Faraó se arrependeu por medo, porque Deus mandou a praga, ele se arrependeu, mas mais tarde seu coração endureceu de verdade, de volta. Então, arrependimento tem que ser de coração para que Jesus venha perdoar. Então, quando nós se arrependemos de coração, o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, verso 17, que o Espírito Santo entra em nós, ele faz uma morada. A partir do momento que ele entrou e fez uma morada em nossa vida, ele nos batizou com o Espírito Santo. Eu não estou falando aqui do dom de língua. Ele nos batizou. É a morada dele, é o templo dele. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Aí o que acontece? Quando o Espírito Santo entrou em nós e fez uma morada, ele começa a produzir aqueles frutos. Aí, por exemplo, a pessoa veio lá do mundo e ele não tinha amor. Aí o Espírito Santo começa a produzir o fruto do amor. E a pessoa começa a amar. De repente ele estava lá no mundo, ele não amava a família, não amava a esposa, não amava o filho, não amava nem os seus parentes, nem ele próprio. Aí o Espírito Santo produziu amor na vida dele e ele começou a amar. E é bom que os irmãos entendam que na Bíblia existe pelo menos 4 tipos de amor. Existe o amor externo, que é o amor sensual, o amor carnal. Existe o amor me fugiu da mente. O outro que representa o marido para a mulher. Aí o filéu, que é o amor entre irmãos. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus. Amor eros, agora lembrei. O amor eros é o amor de marido para mulher, de mulher para marido. Mas o amor ágape também é bom que os irmãos entendam, que é o amor de Deus, o amor genuíno de Deus. Então, quando o Espírito Santo produz esse fruto do amor na nossa vida, do amor ágape, também é uma pequena porcentagem. Não é todo o amor de Deus, porque o amor de Deus também é infinito, de dar o seu único filho para salvar uma pessoa pecadora, uma pessoa que é, podemos dizer assim, inimiga. E precisa ter um grande amor, um amor ágape, um amor divino. Então, esse amor, um pouquinho desse amor ágape, quando o Espírito Santo já produz em nossa vida, nós já mudamos completamente. Nós já começamos a amar o nosso próximo, amamos até os nossos inimigos, porque esse amor transforma a nossa vida. Amém? É bom que nós entendamos, meus irmãos, que às vezes a pessoa fica 20, 30 anos, 40, 50 anos crente, e o Espírito Santo nunca consegue produzir os novos frutos do Espírito. Isso é muito interessante. Porque o
os irmãos vão entender agora, não tem ninguém, eu posso dizer assim, que não tem um crente que tenha esses novos frutos. Porque a partir do momento que nós tivéssemos novos frutos, nós já estamos salvos. Os irmãos vão entender o porquê. A pessoa, por exemplo, veio lá do mundo. Aí ele não tinha gozo na vida. Ou seja, ele não tinha paz na sua vida, não tinha gozo, ele não tinha esperança de vida. Era aquela pessoa que desmotivada, aquela pessoa que diz, eu nasci para sofrer, eu não presto para nada mesmo, minha vida é um inferno, para mim não adianta, eu acho que não devia ter nascido. Aquela pessoa desmotivada, ele não tinha gozo na sua vida. Mas o Espírito Santo começa a produzir gozo na vida, e hoje é uma pessoa diferente. A pessoa veio lá do mundo e não tinha paz na vida. Ele era uma pessoa atribulada de espírito, uma pessoa que brigava com todo mundo, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Aí o Espírito Santo produziu paz na vida dele, e hoje ele tem paz. Aí a pessoa, por exemplo, não tinha longanimidade, não era longânime. O Espírito Santo produziu longanimidade. A palavra longanimidade, ela vem de duas palavras gregas, macro e timia. A palavra macro quer dizer longo, timia quer dizer ânimo. Longo ânimo. Então a pessoa que tem longo ânimo, ele tem pelo menos duas qualidades. Ele tem paciência e ele tem perseverança. A pessoa que o Espírito Santo produziu nele essa benignidade ou essa longanimidade, é uma pessoa que tem a capacidade de suportar uma ofensa sem tirar. Eu sei que não é fácil. Alguém nos ofende de repente sem nos merecer, e nós ter aquela capacidade de não tirar com aquela pessoa. Então esse é o fruto que o Espírito Santo produz, chamado longanimidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Provérbios. Um abre em Provérbios 15, verso 18, e outro abre em Efésios 4 e 2. E lê para nós ver o que fala ali sobre esse tipo de longanimidade. Quem achar pode se levantar e ler. Provérbios 15 e 18 e Efésios 4 e 2. Pode ler primeiro Provérbios 15 e 18. Homem iracundo e fica ofenda, mas o longânimo apaziguará a luta. Veja bem, o longânimo, ele apaziguará a luta. Ele tem essa capacidade de perdoar uma ofensa. Por mais que a pessoa lhe ofenda, por mais que queira até lhe bater, mas ele tem a capacidade de sair cabeça baixa e perdoar, orar por aquele irmão. Amém? Isso é o fruto do Espírito Santo que ele produz em nós. Se nós não temos essa qualidade, vamos orar a partir de hoje que o Espírito Santo vai produzir em nós. Porque esses frutos também vêm através da fé. Se nós tivermos fé, o Espírito Santo vai produzir. Quem que vai ler agora Efésios 4 e 2? Quem achou? Efésios 4 e 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Isso que é longanimidade. É saber suportar. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa difícil de lidar. Às vezes você convive com pessoas assim. Mas se você tiver essa longanimidade, você vai ter a capacidade de suportar essa pessoa sem tirar, e vai ter uma bênção. Amém? Também a longanimidade, ele tem outra qualidade que é perseverança. Os irmãos abram lá agora em Tiago 5 e 11. Tiago capítulo 5, versículo 11. Pode ler, irmão? Pode ler. Eis que temos por bem aventurado os que sofrem. Tiago
5 e 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo os ouvidos da paciência de Jó, e visto que Filho o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassível. Veja bem, a perseverança também é uma qualidade dessa de longanimidade. Veja a paciência que teve Jó de suportar. Então, quem tem longanimidade, eu também tenho essa qualidade de suportar as lutas. Pode vir a prova que vir, a dificuldade que vir, tem essa qualidade de suportar as provas. Jó, se nós olharmos para a vida de Jó, os irmãos vão até pensar, por que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó? Por que Deus permitiu a prova sobre Jó? Afinal de contas, a Bíblia fala que Jó tinha 4 qualidades. Jó era sincero, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Veja bem, ele via que ali tinha o mal, ele disse, vou por aqui, não vou passar por ali tem o mal, vou por aqui. Então, ele se desviava do mal, ele era reto, temente a Deus, e veja bem, ainda Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Além de tirar os 10 filhos dele, além de tirar toda a riqueza dele, ainda lançou uma lepra tremenda, que ele se coçava com um caco de telha. E a sua mulher, ainda usada pelo inimigo, podemos dizer assim, mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Ele disse que eu falo com uma doida, eu nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então, isso o que é? É perseverança. Isso é perseverança. Isso podemos dizer que é o fruto de longanimidade. A pessoa que é longânimo tem perseverança. Amém? A pessoa aceitou Jesus, veio lá do mundo também, não tinha benignidade. Ele não era benigno. A palavra benignidade também fala da qualidade da pessoa que tem misericórdia das pessoas. Aquela pessoa que se compadece da outra pessoa. Então, por isso que eu falei para os irmãos, que quem tiver todos esses frutos aí já pode dizer que está salvo. Porque aí nós vamos falar agora de misericórdia. Aí, por exemplo, ele tem a qualidade, a capacidade de quando vê alguém passando por uma luta, é como se ele estivesse passando por aquela luta, por aquele problema, ele sentisse na pele a necessidade da outra pessoa. Isso que é misericórdia de dignidade. E os irmãos sabem que hoje, infelizmente, dentro da casa do Senhor, não vou dizer lá fora, dentro da casa do Senhor não é todos que têm essa qualidade. Eu lembro de antigamente, há uns anos atrás, como tinha um irmão enfermo, quando alguém ficava sabendo, já corria lá. O irmão quer oração, e orava, e recebia visita e orava. Está precisando de alguma coisa, e já ia ajudar. Então hoje está mais difícil isso. Quase ninguém viu na casa do outro orando. Talvez para comentar outras coisas, não quer saber mais de orar um pelos outros. Mas a Bíblia ensina que nós devemos orar um pelos outros. Amém? Isso fala de misericórdia. Quando eu falo de misericórdia, eu conheço muito bem a história. Aquele judeu, aquele homem que foi espancado, foi assaltado, espancaram ele quase até a morte, ele caiu na beira da rua, passou por ali um sacerdote, veja bem, o pregador da palavra, passou por ali, olhou, passou de largo, deixou que ele coitado. De repente desce ali um levita, um que toca, um que canta em especial, um que toca na banda, um que toca instrumento, passou por ali, passou de largo, deixou ele ali. Se dependesse de um pregador da palavra e de um cantor da igreja, o irmãozinho tinha morrido. Eu estou falando isso, meus irmãos, hoje para nós que estamos aqui. Quantas vezes nós vemos pessoas passando necessidade e nós não nos ajudar, nem com oração, nem com alimento, e às vezes ficamos até murmurando. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. De repente vem ali, passando por ali, um samaritano. O samaritano, para os irmãos terem uma ideia, é inimigo do povo de Israel. Isso começou há 900 anos antes de Jesus, já quando houve aquela divisão entre Roboão e Jeroboão. Aí 10 tribos
ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. Aí, lá em Samaria, quando Jeroboão fundou Samaria, e aí colocou o nome da cidade Samaria, aí então que veio os samaritanos, e eles ficaram inimigos desde aquele tempo. É por isso que Jesus, muitas das vezes, nas suas passagens, ele disse que veio para os judeus e não para os samaritanos, porque eles eram inimigos. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo sendo inimigo daquele judeu, ele foi lá, desceu do cavalo, pegou tirou o azeite, o vinho, passou nas feridas, colocou em cima do cavalo, levou até uma hospedaria, chegou e tirou dinheiro do seu bolso e disse: olha, eu estou dando esse dinheiro para você cuidar desse rapaz aqui. Quando eu voltar aqui, se ele tiver gastado mais do que isso, eu vou lhe pagar. O inimigo estendeu a mão. Um crente, um que pregava a palavra, um que louvava, não ajudou. Aleluia. Isso dói no coração. Nós vemos hoje, nosso dia não é diferente. Os ímpios aí, às vezes os ímpios vão na casa do outro, ajuda, estão sempre ali. E os crentes não. Os crentes têm uma lei, não querem mais saber de visita. Não, porque eu não vou receber mais visita e não vou visitar ninguém, porque eu tenho que ficar em casa. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. Que possa despertar em nós esse dom de benignidade para nós ter misericórdia das pessoas. Amém? Mas vamos continuar então. A pessoa veio lá do mundo, ele não tinha bondade. Ele não era uma pessoa boa. Quase ninguém gostaria de visitar ele, ninguém visitava, porque ele era uma pessoa ruim, não era uma pessoa boa. Mas o Espírito Santo começou a produzir nele bondade. E hoje ele é uma pessoa boa. Ele não tinha fé. Aí o Espírito Santo começou a produzir fé nele. De repente, você não sabe se tem pessoa do mundo aí que só crê em Deus, que está no céu e pronto, mas não tem aquela fé que nós temos. A Bíblia diz lá em Romanos 8,17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo produz esse fruto, nós ouvimos a palavra, aceitamos a Jesus, e aí essa fé brota em nosso coração, que é chamada a fé comum ou a fé salvadora. Amém? Aí a pessoa veio lá do mundo, a pessoa não tinha mansidão, não era uma pessoa mansa, era uma pessoa ruim, uma pessoa brava. Eu não sabe se tem pessoas aí no mundo, nós mesmos, lá no mundo nós brigavam no bar, brigavam em casa, muitos batiam até na esposa, mas o Espírito Santo produziu mansidão. E hoje nós somos uma pessoa mansa, não é assim, irmão? O Espírito Santo produz. Aí, por exemplo, a pessoa veio do mundo também não tinha temperança. A palavra temperança fala de domínio próprio. Quantos de nós que não tinha domínio próprio quando estava no mundo? Eu mesmo não tinha domínio próprio. Eu, para vocês não terem uma ideia, eu era viciado em máquina de casamento. Teve um ano que eu perdi R$4.600 num ano na máquina. Então eu não era dominado. Eu não tinha domínio próprio, eu era dominado, podemos dizer assim, pelo inimigo. Quantos de nós que não eram dominados pelo inimigo? A maioria ia para os bailes, às vezes deixava a esposa em casa sozinha. Quantas vezes as pessoas sozinhas passando a aceitar Jesus? O Espírito Santo produziu esse fruto de temperança, de domínio próprio. Hoje nós temos domínio próprio, vamos para a casa do Senhor, cuidamos da família, que é uma maravilha. Amém? Graças a Deus. E a Bíblia então fala agora, em Gálatas 5,19, a Bíblia fala de outros frutos que é o contrário, que é os frutos da carne. E isso é terrível. É bom que os irmãos entendam que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz lá em 1 João 1,7 que nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o sangue dele purifica o nosso pecado, nos limpa, ele perdoa todo o nosso pecado. Só que a natureza pecaminosa não tem perdão. Ele é algo que é hereditário, veio lá de Adão. Então vem com nós, é como se fosse um veneno enxertado em nosso sangue, em nosso corpo, que vem de geração em geração, passando de uma pessoa para outra. Então todos nós, mesmo nós aceitando Jesus, nós continuamos com a natureza pecaminosa. É por isso que Paulo diz, o meu corpo está morto por causa do pecado, mas o meu espírito vive por causa da justiça.
Portanto, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, que eu acabo fazendo. O que ele está querendo dizer com isso? É que o fruto da carne é muito difícil de lidar. Essa natureza pecaminosa, mesmo você sendo crente, vem desejo. Então, existe 15 frutos: adultério, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia para os irmãos que não sabem, fala de indecência, de mulheres que gostam de usar a minha saia por aqui para mostrar o corpo. Isso é indecência. A Bíblia fala de lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações. Porfia fala de pelejas, de luta, iras, pelejas, dissensões e imolações, quase a mesma coisa. Há muitos partidários dentro da igreja, partidos que fazem aquela luta dentro da igreja para querer puxar o tapete do outro, para até querer subir no ministério. Isso acontece muito. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais eu vou declarar como antes diz que os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como eu posso me livrar, irmão Adão? Tem uma natureza pecaminosa que está em mim. O desejo é forte, a carne é fraca. Como que nós vamos vencer? Veja bem, os irmãos com certeza, quando era adolescente, criança, já brincaram daquela brincadeira de cabo de guerra. Ele colocava 5 de um lado, 5 do outro. É claro que o lado mais forte venceria. Se fosse igual, empatava. Então vamos aqui comparar o seguinte: há 9 frutos do Espírito contra 17 frutos da carne. Qual é que é a tendência mais de ganhar? É a carne. É por isso que às vezes é muito mais difícil nós ser santos do que nós ser pecadores. É por isso que nós sempre geralmente estamos pecando e pecando, porque a natureza pecaminosa é muito mais forte do que o Espírito. A Bíblia diz lá em 2 versículos anteriores, que é o 5 e 17, que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um contra o outro para que ambos não façam o que querem. Então há uma luta travada. Por exemplo, a carne quer dormir, o Espírito quer orar. A carne quer se alimentar, o Espírito quer jejuar. Há uma guerra, uma luta travada. E como que nós vamos vencer então? Somente com jejum e oração. Para que serve a oração, irmãozão? A oração serve para nós ter intimidade com Deus. Quanto mais oração, mais intimidade nós vamos tendo. A esposa do irmão Marcos está aqui, está ali. Vou usar o irmão Marcos ali. Por exemplo, o irmão Marcos é meu vizinho. Se eu passar por a casa dele e disser, fala, seu irmão Marcos, e ir embora, eu não vou ter na intimidade. Mas se você chegar lá e fala, seu irmão Marcos, como que está você? Como que está a sua família? Como que está teu trabalho? Como que está teu filho? Então, quanto mais conversa eu vou tendo, mais intimidade eu vou tendo com ele. Então, daí, quando ele precisa de alguma coisa, a gente está disposto a atender. Quando eu preciso, eu vou pedir. E assim é a intimidade que nós vamos tendo no diálogo. Com Deus não é diferente. Com Deus, quanto mais nós oramos, mais intimidade vamos tendo com Ele. Um filho, a Bíblia diz que Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Então, um filho quando pede algo para o pai, às vezes, depende do preço, às vezes nós temos que não, no início. Mas de tanto que ele insistia, às vezes nós sacrificamos e compramos para ele. Com Deus também não é diferente. Quanto mais nós assistimos, às vezes é uma coisa que nós, na hora, Deus não pode ceder. Por algum motivo na nossa vida, precisa mudar, precisa esperar. E Deus, então, com o tempo, Ele vai nos conceder. Às vezes demora até 1 ano, até mais, mas Ele vai nos dar. O importante é nós não desistir de orar, de pedir, porque na hora certa Ele vai conceder. Amém? O jejum para que serve? O jejum serve para fortalecer o nosso espírito. Até para nós vencer as obras espirituais e assim por diante. Por isso que Jesus disse essa capa de demônio não se expulsa, a não ser por jejum e oração. Então o jejum é para fortalecer a vida espiritual, para nós vencer a carne. E a oração para nós ter intimidade com Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar.
Vamos comentar rapidamente aqui sobre os dons de Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vou só comentar aqui, para os irmãos terem uma ideia, sobre apóstolo. O termo apóstolo significa mensageiro, alguém que recebeu ofício. Quais as qualificações para ser um apóstolo? Em Atos 1, 24, capítulo 1, verso 21 a 24, fala das qualificações que precisaria ter na época de Jesus para ser um apóstolo. Primeiramente, a pessoa não poderia se nomear a si própria apóstolo. Ou seja, eu não poderia dizer, a partir de hoje eu sou um apóstolo. Eu não poderia. Segundo, para ser um apóstolo, somente Jesus poderia levantar um apóstolo e consagrar um apóstolo. Então, para ser um apóstolo, ele teria que ser testemunho ocular de Jesus. O que é isso? Ele ter acompanhado o ministério de Jesus terreno, tanto os seus milagres como morte e ressurreição. Então, somente assim poderia ser levantado ou separado para ser apóstolo. Qual a função dele? Edificar templos, que a partir do momento que eles edificavam, eles dirigiam também. Por isso que existe a bênção apostólica. Você não podia perguntar, mas espera aí, o irmão Adão falou que para ser apóstolo tem que ser testemunho ocular de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi testemunho ocular de Jesus. Eu estou pegando irmãos abrir rapidamente, quando nós vamos fazer o intervalo de mais 30 assuntos, em 1 Coríntios 15, versos 6 a 11. Alguém que for rápido na Bíblia aí, que lê rápido, os irmãos vão entender o porquê. O apóstolo Paulo, em quase todas as cartas dele, no início ele diz, apóstolo Paulo consagrado por Jesus Cristo para ser pregador de gentios. Ele escreveu Nuna porque Jesus o levantou ele. Os irmãos vão entender o porquê. Quem é sou? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Até o verso. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, depois derradeiro de todos. Me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Nasceu a graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim havemos escrito. Amém. Então vamos observar que Paulo, ele diz que ele não era merecedor de ser chamado apóstolo, porque o tempo de separar apóstolo já tinha terminado. Porque os irmãos vão ver ali que Barnabé, está lá em Atos 14, Adrônico e Juninho, Sóstenes e Matias. Matias foi aquele substituto de Judas, que os irmãos vão ver lá também em Atos 1, 26. Então os apóstolos, apóstolo Pedro, os demais apóstolos titulares já tinham separado, consagrado esses ali como apóstolos. Então Paulo diz, já tinha passado o tempo, eu não era merecedor mais de ser chamado apóstolo, mas como abortivo, ou seja, na última hora Jesus apareceu para mim no caminho. Eu estava indo perseguir os cristãos para matar, aí Jesus apareceu para mim no caminho, eu caí como cego, aí Jesus me consagrou apóstolo para ir pregar os gentios. Eu não era merecedor, mas como ele me consagrou apóstolo, então eu vou fazer isso com muito carinho, com dedicação e trabalho dia e noite na obra de Deus. Tanto que ele foi, entregou a própria vida na obra de Deus. Então, para os irmãos entender, hoje não existe título de apóstolo. Naquele tempo existia título de apóstolo, hoje não existe. Os irmãos sabem que biblicamente não existe. Os irmãos sabem que hoje existe igreja por aí que tem apóstolo que dirige igreja. Em lugar de pastor tem apóstolo. Os irmãos já devem conhecer por aí algumas igrejas.
Mas título de apóstolo hoje, biblicamente, não existe. Existe dom de apóstolo. Então, a pessoa que tem um dom de apóstolo hoje é aquela pessoa que está sempre envolvida, querendo abrir congregação, templo, está, enfim, envolvido na obra. E ele tem um dom que às vezes a pessoa nem sabe o que tem. Sabe nem a falar sobre isso. Dom de profeta. Vou falar rapidamente sobre o dom de profeta. Existe profeta hoje ainda? Os irmãos vão ver ali em Lucas 16, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então os irmãos vão ver os demais profetas ali, que já é no tempo dos dons, depois do Pentecostes. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o profeta. O profeta do Antigo Testamento, os irmãos todos já sabem que é falado na comunidade sempre. Então, o Espírito Santo ele vinha, descia sobre a pessoa, usava a pessoa e depois ele se retirava. Ele não permanecia na pessoa. Por isso que sempre que nós vamos ler na Bíblia, no Velho Testamento, nós sempre encontramos essas expressões. O Espírito se apoderou dele, o Espírito se apossou dele, o Espírito o envolveu, o Espírito o impeliu. Assim nós encontramos essas expressões. Também o nome, o título Espírito Santo no Velho Testamento nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o Espírito do Senhor. Ele só recebeu esse título de Espírito Santo no Novo Testamento. Há pelo menos 5 pessoas que o Espírito Santo então desceu sobre a pessoa e permaneceu na pessoa. Quais foram? Moisés, uma mulher chamada Débora, que foi juíza de Israel, Gideão, que foi juiz de Israel, Sansão, que também foi juiz de Israel. O Espírito Santo estava nele, mas porque ele cortou o cabelo, não cumpriu com o voto, aí o Espírito Santo se retirou também. E Davi tinha o Espírito Santo, toda vez que ele dedilhava a harpa, o Espírito mau que estava na vida de Saul batia e retirava. Essas 5 pessoas no Velho Testamento. Os profetas, então, eles recebiam a revelação do Espírito Santo que descia sobre eles, também sonhos, visões, revelações, ou através de uma aparição teofânica da parte de Deus, ou de Jesus, ou de uma mãe, que descia e revelava para o profeta e ele entregava a profecia. Para que serve o profeta? Você não sabe que hoje na igreja, como eu já falei, não existe hoje pessoas com título de profeta e sim com dom de profecia. Mas naquele tempo existia. E a Bíblia diz então, serve para nós hoje, que não havendo profecia o povo perece, ou se corrompe. Porém, que guarda os mandamentos, esse é bem-aventurado. Então a profecia serve para também edificar a igreja, para que a igreja não se corrompa. Então, por isso que Deus às vezes levanta muitos servos, meu filho, que se conheça a sua vida, que não tem andado, não sei o que e tal, porque para que a pessoa venha então se ligar, venha entender que Deus está querendo que ele mude de vida. Então, através da palavra de Deus pregada, é uma das maiores profecias. Então, através da palavra pregada, também transforma a vida. Mas a profecia também, falada por revelação, por dom de profecia, também muda as pessoas. Dom de evangelista. Quase ninguém que fala em dom de evangelista. A pessoa que tem dom de evangelista é aquela pessoa que gosta muito de evangelizar, de dar um folheto. O missionário hoje, ele tem esse dom de evangelista, de evangelizar. É algo muito tremendo. Eu sempre olho para o irmão Selma e sempre oro por ele também, que ele continue com essa posição. Então ele sempre envolvido em culto evangelístico, pregando, anunciando, evangelizando. É algo tremendo. Dom de pastor. Dom de pastor precisa ter dom mesmo para poder apacentar o rebanho. Vou perguntar para a igreja aqui quanto queria ser dirigente de uma igreja. A maioria de repente que mas só que para assumir uma igreja tem que ter dom. Porque eu já fui segundo e já sei o que é uma responsabilidade. O presbítero Ailton pegou de guarda à noite e ele ficou uns 3 meses fora e deixou na minha responsabilidade. Então era as pessoas pedindo para orar, e o outro enfermo, o outro tinha que visitar, mais ou menos de nossos dias. Sua opinião, Padre?
Para mim, eu acho que poderia ser mais. Isso é nossa culpa, por estar atuando menos, mas deveria ser mais. Veja o que diz Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, a Bíblia diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito. Eu já vi também alguns pregadores dizer assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito. Mas a Bíblia não está dizendo do meu espírito, a Bíblia diz do meu espírito. Então veja bem que uma letra no português faz muita diferença. Então, por exemplo assim, se eu derramar, vou comparar essa água aqui com o espírito, já que simboliza o espírito mesmo. Então, se eu derramar do espírito, eu posso derramar uma gota só. Eu posso derramar mais ou tudo, porque estou derramando do espírito. Agora, se eu derramar o espírito, se Deus derrama o espírito, então Ele derramou todo o espírito, porque derramou o espírito. Amém? Então, isso é a diferença. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então se cumpriu. No dia de Pentecostes nós vamos ver agora. Está se cumprindo em nossos dias, vai ter cumprimento literal no milênio, quando vai ser derramado sobre toda a nação de Israel. Vou acelerar aqui para nós. Quem tem alguma coisa a falar, agora você passou rápido. Lucas 24:49, a Bíblia diz assim: Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, depois que tinha ressuscitado, pouco antes da ascensão dele ao céu, dando as últimas instruções aos discípulos. E aí ele disse então para os discípulos: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ele mandou ficar em Jerusalém todos os discípulos ali reunidos, esperando esse grande derramamento do Espírito Santo que Joel tinha profetizado. Quando chega em Atos capítulo 1 e versículo 8, eu coloquei ali assim: e para que o Espírito Santo viria? Para que viria o Espírito Santo? Para capacitar os discípulos a realizar a obra de Deus. Então em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então para que os discípulos receberam, ou as pessoas receberam ali na época? Para capacitar eles para realizar a obra de Deus. Agora quando chega então no capítulo 2, e o versículo 4, a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes, que nós conhecemos muito bem a história, se cumpriu essa profecia. A Bíblia diz que estavam praticamente 120 pessoas ali reunidas, orando, jejuando, esperando esse grande momento, até que então aconteceu esse grande episódio. O Espírito Santo veio em forma de fogo e batizou todos. Aí, que tipo de língua eles falaram? Em Atos 2:7, a Bíblia está bem clara: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? São galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então veja bem, a língua que eles falaram ali no dia de Pentecostes foi idioma. Eles falaram idioma. Por que eles falaram idioma? Porque Jesus já tinha dito que ia capacitar eles com o Espírito Santo para eles falarem idiomas, línguas estranhas, idiomas, para que eles então evangelizassem as nações circunvizinhas de Israel, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Para os irmãos terem uma ideia, estavam praticamente ali 19 nações que falavam em línguas diferentes. Capadócia, tinha gente até do Egito, enfim, praticamente 19. E aí eles olhavam assim para os judeus: mas eles estão falando em nossa língua, que são nascidos? Como pode isso? Nunca aprenderam o nosso idioma? Como é que estão falando? Porque o Espírito Santo batizou eles e eles falaram em línguas estranhas, idiomas, para evangelizar aqueles povos. Então eles saíram por ali evangelizando, e quando chegavam na pessoa, o Espírito Santo dava a língua estranha, o idioma que aquela pessoa falava, e eles evangelizavam. Glória a Deus. Amém?
Eu não lembro se eu coloquei na frente ali ou não, mas eu já vou explicar então. E depois se quiser ali para frente eu pulo. Então, o que língua que nós falamos hoje? A língua que nós falamos hoje é um mistério com Deus. A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 13, 1, a Paulo diz assim: porque se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como tal pessoa ou como um pequeno. Então veja bem, Paulo não falou a língua dos homens e nem idioma. Por quê? Ele disse: ainda que eu falasse. Então ele está deixando claro que ele não falou. Que língua então que nós falamos hoje, meu irmão? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 e 2 que o que fala em língua não fala os homens, senão a Deus. Porque em mistério fala com Deus e ninguém o entende. Então, hoje nós falamos de mistério. Nós não falamos de idioma hoje de língua estranha, por quê? Porque senão as pessoas entenderiam. E a Bíblia diz que os homens não entendem. E também não é a língua de anjo. Por que não é, irmão? Não. Porque a Bíblia diz que é mistério que nós falamos com Deus. Que é mistério é algo que está oculto. É algo que está oculto, então, se fosse revelado, não seria mistério. E se não fosse mistério, aí Satanás saberia na nossa língua. Porque Satanás é um anjo, ele que morou no céu, ele está de todos os idiomas dos anjos. Então nós não falaríamos mistério com Deus, porque Satanás entenderia. Então não é idioma e não é língua de anjo. É um mistério realmente que nós falamos com Deus. É uma língua que somente Deus deu para nós se comunicar com Ele. Aonde, Diácono Adão, muitas pessoas dizem, pensam que nós falamos a língua dos anjos, falando em mistério. Né? E é um erro muito grave. Por isso que é bom aprender, estudar e vir a esses cursos para aprender o correto. Então, agora mudando de assunto, muitos dizem que os dons espirituais acabaram. Era só para os discípulos. Eu uso esse texto para provar que acabou. Já não conheço algumas seitas que usam esse mesmo texto. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados. Havendo língua cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Então ele diz que a língua estranha, os dons, todos os dons acabaram. Não existe mais. Só durou até o tempo dos discípulos. Só que eles esquecem de ler o contexto. Os irmãos observem o contexto aqui. Versículo 9 e 10. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que Paulo está querendo dizer? Que hoje nós profetizamos em parte, mas quando vier o que é perfeito é Jesus. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí sim vai terminar em parte. Na grande tribulação não será mais com dom, porque Jesus vai levantar duas testemunhas lá em Apocalipse capítulo 11, verso 3, eles vão profetizar por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, e vai levantar também os 144 mil, que vão ser judeus, que ele vai levantar na grande tribulação para evangelizar. Então a Bíblia também diz que ele vai enviar anjos que vão proclamar o Evangelho, também vão profetizar. Então, até a vinda de Jesus, vai continuar os dons espirituais. Nós vamos continuar falando em línguas e todos os dons vão se manifestar. Dom de cura, dom de profecia e assim por diante. Porque quando Jesus vier, o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 2 e 7, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Ele não vai ficar aqui. Ele só está aqui até que a igreja esteja. Por isso que o anticristo ainda não se manifestou, porque há um que o detém. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir e o anticristo vai se manifestar. E aí, então, os dons vai terminar. Há muitas confirmações aí, os irmãos vão observar agora. Efésios 4, 11 e 13, ali fala dos dons de profetas, algo que foi dado esses dons. E aí dizendo assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja bem, a Bíblia está deixando claro aqui que esses dons ainda vão existir, até que nós cheguemos à estatura completa de um homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Enquanto nós vivemos na terra, nós nunca vamos chegar à estatura completa de Cristo. A homem perfeito, não. Então o que ele está dizendo ali?
que lá na glória nós vamos ser perfeitos. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, o dom vai existir, até que nós sejamos perfeitos lá na glória. Amém? Alguém fez uma pergunta para o apóstolo Pedro, e perguntou se os dons eram só para aquelas pessoas, ou era para os demais que queriam. Aí o apóstolo Pedro disse lá em Atos 2:39, ele disse assim: porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamado. Então é para todos. Até nossos dias hoje, enquanto Jesus continuar chamando pessoas e salvando, vai continuar os dons espirituais. Amém? Mais uma confirmação aqui, para encerrar esse assunto. Marcos 16:17. Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Os sinais seguirão os que crerem. Então, até a vinda de Jesus, e todos que creem em Jesus vai continuar recebendo esses dons. Amém, igreja? Mas tem um assunto para nós encerrar. Existe algum motivo que pode interferir Deus e operar através dos dons espirituais na igreja? Existem pelo menos 5 motivos que eu coloquei aqui. Pode existir até mais, mas eu coloquei aqui 5. Primeiro, a incredulidade. Em Marcos 6, versos 5 e 6 diz: ele não podia fazer ali obras maravilhosas somente por alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava desviado da incredulidade deles. O próprio Jesus não pôde fazer milagres em determinadas cidades por causa da incredulidade do povo. O que estou querendo dizer é que dentro da igreja, o Espírito Santo, Jesus não pode fazer muitos milagres, às vezes por causa da incredulidade do povo. Quando nós chamamos alguém para vir à frente, os irmãos que vêm para a frente, eu tenho que vir tendo em mente que não importa quem esteja aqui na frente, se é um auxiliar, se é um diácono, um presbítero, um pastor, não importa quem seja, tem que vir com fé que vai receber. O que vai ministrar tem que ter fé, e o que vai vir para receber também tem que ter fé. Tem que ter fé para que haja um vínculo de fé e o Espírito Santo faça o milagre. Se não houver isso, aí é impossível o Espírito Santo fazer o milagre, porque infelizmente acontece incredulidade dentro da casa de Deus. Segundo lugar, irreverência às coisas santas. Em Atos 2:43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se fazia pelos apóstolos. Reverência. Por isso que Davi disse, um dos seus salmos, ele disse: guardai o teu pé quando entrar na casa do teu Senhor. Todos os irmãos aqui sabem que na casa do Senhor é lugar da reverência. Aqui não é lugar de conversar sobre trabalho, sobre namoro, sobre qualquer outro assunto, a não ser assunto relacionado com o trabalho da igreja, o assunto relacionado à igreja, ou para orar, louvar o Senhor somente para isso. Aqui é lugar da reverência. Me chama muita atenção, lá nos Estados Unidos tem uma igreja da Assembleia de Deus, que eles tiram o calçado delas para entrar dentro da igreja por sinal de reverência, porque eles têm ainda uma fé muito grande baseada lá no que Deus fez, quando Deus apareceu para Moisés lá no deserto, que a sarça estava dentro, e ali Deus disse para Moisés: tira o calçado do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Então eles têm em mente assim, que a casa, esse templo, a partir do momento que foi consagrado ao Senhor, é como lá no deserto, que Deus consagrou. Veja que antes do deserto era um deserto, mas a partir do momento que Deus falou com Moisés, naquela sarça, aquele lugar ficou santo, e até hoje era um lugar santo lá. O reverenciado por muitos. A casa do Senhor não é diferente. A casa do Senhor é um lugar santo, tem que ter reverência, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar na casa do Senhor. Agora, quando começa uma conversa aqui, outra conversa ali, às vezes ele está pregando e blá blá blá, o Espírito Santo tem suprimido, ele não consegue operar na igreja. Amém? Falta de santidade.
muito conhecido do versículo que eu coloquei, Joel 3,5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Se nós queremos receber um milagre, vamos pensar primeiro em santificar a nossa vida para que o Espírito Santo possa fazer um milagre na nossa vida. Santificação que eu falo aqui, tem muitos que pensam que santificação é jejum e oração. Santificação aqui fala do caráter, da conduta humana que tem que ser transformada. Amém? Quarto lugar, falta de oração. Lucas 24, 52, 53. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Por que eles receberam o batismo no Pentecostes? Porque estavam jejuando e orando. Se nós queremos milagre na igreja, vamos continuar orando e jejuando cada vez mais. Os irmãos que ainda não faz parte do ciclo de oração, entra, se nós também vamos orar e interceder, orar cada vez mais em casa e na igreja para que Deus possa fazer mais milagres em nossos dias. Falta de comunhão e compromisso com Deus, também é um impedimento. E todos os que estavam juntos, que tinha tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo o que se achava necessário. Então veja bem, lá no Pentecostes, quando Jesus disse: olha, você fique esperando, em jejum e oração, esperando o seu derramamento, eles vendiam propriedades, repartiam entre os pobres, e tinha tudo em comum, eles amavam o seu próprio. Então, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar no meio da igreja, tem que haver comunhão entre a igreja. Ninguém pode ter uma intrigazinha ou inimizade, porque eu não gosto daquele irmão porque ele é assim, eu não gosto daquele irmão porque ele é assado, e assim por diante. Desculpa, pessoal. Então, o Espírito Santo sempre oprimido, ele não consegue operar, porque há muita contenda, muita coisa que aquela gente diz que o Espírito Santo não consegue operar. Então, se nós sabemos que vamos para o céu, outra coisa que é importante, não vamos apegar muito com as coisas terrenas. Vamos conseguir somente aquilo que dá para nós viver. Aquilo porque Jesus conhece o nosso coração. E Ele sabe da nossa necessidade, daquilo que nós desejamos. Então, dentro daquilo e da possibilidade, Ele vai nos conceder um carro, vai conceder uma casa boa. Mas nunca nós desejamos do fundo do coração e batalhar dia e noite porque eu quero, porque eu não. Mas o Espírito Santo é sempre oprimido, ele não pode operar assim. Nós temos que dar liberdade para que ele possa trabalhar em nossa vida e não nós querer fazer com nossos próprios forças. Amém? Então, eu gostaria de convidar a igreja que está em pé, estamos passando agora a direção ao nosso pastor, que estará então fazendo pé. Agradeço aos irmãos que vieram. Na próxima aula nós vamos falar sobre os dons espirituais, irmãos. Não percam, dons de sabedoria, e eu vou falar também sobre a sabedoria satânica, e tudo o que envolve sabedoria, eu vou falar na próxima aula. Amém? Amém. Louvado seja Deus. 9h15, horário bom para terminar uma aula bastante